anos do Sindiferne, um sindicato que consolidou como uma entidade forte e representativa, um dos mais importantes sindicatos hoje do Estado e do país, e também o fim da gestão do presidente atual, Fernando Freitas, à frente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Então, muitos assuntos para tratar hoje com o presidente Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Fernando. Nós é que agradecemos, estamos aqui também muito felizes por essa comemoração dos 30 anos e felizes também pelo mandato democrático, um mandato participativo, um mandato de muita luta. Mas vamos conversar, estou aqui para lhe responder. Com certeza. Vamos começar pelos 30 anos do Sindiferne, né? Uma história bonita, né, de luta, de vitórias, de conquistas. O que você pode destacar nessa comemoração do aniversário de 30 anos, dessa história do Sindiferne? Eu destaco primeiramente a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a Constituição do Estado Social. Nós temos que defender essa Constituição com muita força. Foi ela, inclusive, que propiciou os servidores públicos voltarem a se sindicalizarem. Eu acho que isso aí foi um marco da redemocratização do país, né, e um marco para a sociedade garantir seus direitos e o Estado social e um Estado democrático de direito. 30 anos de muita luta, como eu disse inicialmente. Começamos pequenininho, com a categoria se estruturando do ponto de vista político. Não eram auditores, né? Eram guardas, fiscais, agentes? Era agentes. Na realidade, quando eu entrei no fisco, eu era AFA, Agente Fiscal Auxiliar, em 1984. Depois nós passamos para agentes fiscais, né? E depois foi reformulado, quer dizer, as lutas foram enormes na questão da valorização da categoria, na valorização da secretaria, no fortalecimento da administração tributária, na defesa, né, dos servidores públicos, porque a gente tem uma atuação também conjunta com o Fórum de Servidores, né, e também na defesa da sociedade. Não existe sociedade organizada, não existe serviço público de qualidade sem uma administração tributária, sem uma arrecadação de tributos justo e forte. Eu acho que essa é uma premissa para toda a sociedade e para o estado do Rio Grande do Norte também. Fernando, o fisco, ao longo da história, sempre enfrentou alguma dificuldade com a sociedade, né? Porque o cobrador de imposto, ele, né, nunca foi muito bem visto, digamos assim. Ninguém quer pagar, né, tributos. E o cobrador de imposto, ele é sempre mal visto pela sociedade como aquele que está lá fiscalizando, combatendo a sonegação e tal. Hoje essa situação, essa visão da sociedade com o fisco mudou, principalmente em relação, por causa, né, da luta dos sindicatos, da categoria, que mostrou a importância do trabalho do fisco, né, para garantir ao Estado, aos cofres públicos, as receitas necessárias para desenvolver uma série de políticas públicas. Isso também é fruto dessa conquista, dessa luta que o sindicato, principalmente o Sindicato dos Auditores, implementou aqui no Estado do Rio Grande do Norte? Sim, Ana. A gente quebrou muitos paradigmas, né? Muitos paradigmas foram quebrados. Eu particularmente entrei em 1984, como já disse, estou próximo a sair desde que a reforma da Previdência permita, que nós teve uma turma de 84, começamos muito cedo, com meninos com 20, 21 anos de idade, 22 anos. Então a gente quebrou muito paradigma, né? E nós nos aproximamos com esse trabalho sindical, com uma visão mais ampliada, porque não era só uma visão corporativa. Nós nos aproximamos muito da sociedade, nós melhoramos muito na questão da ética, na questão da qualidade do serviço prestado, na relação fisco-contribuinte, na relação fisco-sociedade. Eu acho que foram avanços significativos na mesma proporção do amadurecimento político da nossa categoria. Quando eu falo político, não é política partidária, é político na sua essência, com P maiúsculo. Entendendo o papel do fisco para a sociedade, se comprometendo e fazendo o Estado e o governo se comprometer com o fortalecimento da administração tributária e nós também fazermos a nossa evolução, né? A nossa evolução política e a nossa evolução
técnica para servir melhor ao povo do Rio Grande do Norte. Uma grande conquista da categoria também foi a transformação, a criação da Secretaria de Tributação, né? Uma secretaria exclusiva para que os auditores pudessem aí desenvolver o seu trabalho, né? Com modernização, com inteligência, com tecnologia. Como é que está hoje o trabalho do fisco, um trabalho que é tão importante, inclusive, na atual situação, para que o Estado consiga sair dessa crise? Ana, colegas, demais que estão nos assistindo, eu tive a oportunidade, como gestor público, de passar, além de auditor fiscal, como gestor público, de passar por algumas secretarias de Estado. E não tenho dúvida de dizer, aquela secretaria no Estado do Rio Grande do Norte, mais tecnicamente preparada, mais organizada, tá? E que presta com eficiência o melhor serviço, é a Secretaria hoje de Tributação. Você fez uma menção à reforma administrativa que foi feita no passado, se não me engano, em 1994, que transformou a Secretaria de Fazenda e Planejamento na época, em Secretaria de Tributação de Receita do Estado do Rio Grande do Norte. Isso fez com que nós focássemos exclusivamente a política tributária do Estado. Eu acho que isso aí deu uma condição organizacional, uma condição gerencial também, de nós, né, fazermos todo um processo de capacitação, todo um processo de busca, inclusive, de recursos para poder organizar melhor a administração tributária no Estado. Teve o Profisco 1, lá atrás, em 95, 96, chegou recursos do Banco Mundial e a Secretaria fez um trabalho muito forte de capacitação, de organização, né? Teve agora, recentemente, o Profisco 2, está vindo o Profisco 3 agora, né? E eu acho que nós não podemos parar. É um processo continuado, né, de organização cada vez maior, de modernização, porque a tecnologia da informação, ela mudou o mundo, não mudou só o mundo tributário, mas mudou o mundo como um todo. E nós estamos buscando cada vez mais desenvolver a tecnologia da informação, trazer a TI para dentro da Secretaria, né, e nós sermos mais eficientes na arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte. Isso com justiça fiscal, sem confisco, sem perseguição, com um bom relacionamento fisco-contribuinte, né? E nós, auditores fiscais, dentro de um processo de aceitação da sociedade hoje, que tem com o fisco, de reconhecer o fisco como parceiro da sociedade, né, na defesa do Estado do Rio Grande do Norte. Fernando, 30 anos do Sindifern e vocês têm aí ainda grandes desafios pela frente, principalmente nesse ano que marca o aniversário, né, dessas 3 décadas. Reforma da Previdência é um grande desafio, é uma grande luta que está aí, né, posta já para os sindicatos debaterem, discutirem, participarem, né, dessa elaboração, dessa mudança da Previdência. E também aqui no estado do Rio Grande do Norte a questão dos atrasos salariais, né, da situação financeira de dificuldades que enfrenta o Estado. Como é que o Sindifern vai se posicionar nesse ano que marca aí também o seu aniversário de 30 anos? Com luta, com muito debate, sem radicalismo, sem fechar portas, debatendo internamente, tecnicamente, politicamente, P maiúsculo, nada de política partidária, né? Sem defesas ideológicas, mas com muita clareza de que o Estado brasileiro, nesse ano de 2019, né, vai ter um debate muito forte, né, com relação à dimensão, à sua dimensão. O governo que assumiu recentemente, o governo federal, é um governo que tem uma proposta muito clara com relação à diminuição do tamanho do Estado. Nós temos uma posição, os servidores públicos, os trabalhadores brasileiros, nós temos uma posição que não precisa ser radical, mas é uma posição muito clara, que nós não podemos abrir mão, Ana, do Estado social. Nós somos um país muito desigual, principalmente aqui no Norte e no Nordeste, as desigualdades sociais são gritantes e nós não podemos abrir mão de uma rede de proteção social. Eu não falo aqui do assistencialismo, eu falo de políticas públicas, como você bem lembrou, que conseguem, de uma certa forma,
fazer uma distribuição de renda necessária para se evitar um caos social, para se evitar a miséria e a fome em todos os estados, em todo o país. Isso é uma questão de estrutura de sociedade que vamos debater. A reforma tributária, primeiro semestre, a reforma da Previdência. Segundo semestre, a reforma tributária. A reforma tributária também tem esse papel, o papel de definição do tamanho do Estado. Os tributos é quem mantém as políticas públicas. Então, acho que vai ser muito forte esse debate a nível de sociedade e o Fisco do Rio Grande do Norte com certeza irá participar disso aí. E tem as questões locais e as questões conjunturais. Esse problema do déficit fiscal do Estado, esse problema de atraso de salários tem que ser resolvido, definitivamente. Nós estamos propondo, através do Fórum de Servidores que nós participamos, da governadora Fátima Bezerra anunciar nos próximos dias um calendário de pagamento para os salários de 2019. Isso é importantíssimo, vai dar uma segurança, uma tranquilidade para os servidores e os seus familiares e vai dar uma segurança também para a economia do Estado do Rio Grande do Norte, que não vai ter fuga de massa salarial para poder rodar essa economia. Também estamos reivindicando dela que ela apresente um calendário com relação às folhas salariais em atraso. Tem algumas categorias, inclusive alguns filiados nossos, que têm quase 4 folhas salariais em aberto. É impossível você não correr atrás, o governo do Estado não correr atrás de recursos extraordinários e já anunciar nos próximos dias também, quem sabe, um calendário para quitar, fazer o ajuste de quitação dessas folhas que estão em aberto. Fora isso, temos outras questões muito importantes, fazer a revisão dos benefícios fiscais, intensificar a cobrança da dívida ativa, fortalecer a administração tributária. Precisa, Ana, nos próximos meses, eu diria até o meio desse ano, o governo do Estado disponibilizar 20 milhões de reais, pelo menos, para a Secretaria de Tributação, através do programa Governo Cidadão. Tem recurso do Banco Mundial lá para fazer a reabertura do posto fiscal de Caraú, o incremento da fiscalização de mercadoria em trânsito, com a aquisição de viaturas com tecnologia embarcadas para poder fazer o controle da fiscalização da mercadoria e da circulação de mercadoria no estado do Rio Grande do Norte e também investir parte desses 20 milhões em aquisição de tecnologia de informação com inteligência artificial para poder melhorar os cruzamentos do banco de dados oriundos das notas fiscais eletrônicas e oriundos também do SPED fiscal que é necessário para a gente poder otimizar o combate à inadimplência e o combate à sonegação fiscal. Sobre sonegação fiscal, eu digo que não podemos perder também a oportunidade de pedir, de lembrar aos cidadãos norte-riograndenses, em qualquer compra, peça a sua nota fiscal. Peça não, exija a sua nota fiscal. Você vai estar tendo segurança na sua compra e você vai estar também cumprindo o seu papel de cidadão, fazendo com que a empresa não sonegue os impostos tão necessários para poder os serviços públicos melhorarem cada vez mais no estado do Rio Grande do Norte. Fernando, você também está à frente do Sindifern enquanto presidente, nessas comemorações de 30 anos, mas também já se despede, já é o fim do seu mandato como dirigente do sindicato. Qual é o balanço que você faz desse período à frente do Sindifern? Qual o principal legado que a sua gestão está deixando para o fisco? O relacionamento do fisco com a sociedade, do fisco com o governo, do fisco com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Fórum de Servidores, com as outras entidades parceiras de servidores públicos, com os movimentos sociais. Eu acho que política sindical você faz abrindo portas e é isso que nós estamos fazendo. Então, a satisfação foi e está sendo e será uma satisfação enorme estar participando desse grande movimento em defesa do fisco potiguar,
em defesa da administração tributária, em defesa também da sociedade norte-riograndense. E quais são os planos do atual presidente do Sindiferne, né? Depois que deixar a cadeira, para onde vai Fernando Freitas? Não, a gente está discutindo, o processo sucessório foi aberto. Eu acho que a gente está com uma condição muito favorável de fechar uma chapa de consenso. Eu acho que isso é importante, não por estar juntando grupos, grupelhos, não é isso. É de estar consolidando o espírito de unidade dentro da nossa categoria, principalmente no momento de tanta necessidade, né, de fortalecimento e de organização dessa entidade, né, bem como também do conjunto dos servidores públicos. Nós teremos, como dissemos anteriormente, como nós batemos esse papo, dissemos que vai ter um debate muito forte do ponto de vista de conjuntura e do ponto de vista de estrutura do Estado brasileiro e do Estado do Rio Grande do Norte. Então a unidade ela se faz presente e dentro desse espírito de unidade, possivelmente, Fernando irá participar também, não mais como presidente, porque é importante a alternância, é importante a renovação, é importante buscar pessoas que estão com energia mais forte, apesar da nossa ainda estar também muito forte, mas da gente mesclar, né? Mas eu sempre me colocarei, como sempre me coloquei, e sempre me colocarei à disposição do fisco e à disposição dos servidores do Rio Grande do Norte, em defesa da nossa categoria e em defesa do serviço público em nosso Estado. Muito obrigada, então, por esse bate-papo. Parabéns pelos 30 anos do Sindiferne, parabéns pela gestão à frente do Sindicato dos Auditores Fiscais e que venham aí muitas conquistas e muitas vitórias para a categoria. Eu quero aqui agradecer a assessoria de comunicação, ao seu trabalho, trabalho da sua equipe, a Thalita, aos demais colaboradores, aos diretores dessa área. Inclusive, um dos diretores dessa área se transformou secretário de Estado, hein? Que coisa bacana, tá? Pé quente, tá? O sindicato e a área de comunicação, viu? E dizer que aos demais colaboradores, eu acho que o sindicato, o Sindiferne, hoje tem uma estrutura muito bacana. Não estou falando de estrutura física, que hoje está remodelada, fizemos uma manutenção, fizemos aqui uma melhoria do espaço físico já suficiente, já bacana do sindicato, mas dizer principalmente, reconhecer a qualidade dos nossos colaboradores. Espetacular, todos eles, eu não quero nominar aqui cada um, né, mas para não esquecer algum, mas dizer que todos eles prestaram e irão continuar prestando um grande serviço ao fisco e ao seu sindicato. Um abraço para todos vocês.